Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. Tiago, boa noite. Luísa, boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Então já são 19h30, horário da gente dar início à nossa atividade. Gasparina, boa noite, seja bem-vinda. Meu amigo Kim, seja bem-vindo. Vamos programar outra palestra, Kim. Pessoal de Palmas aí hoje. Bom, só lembrando, pessoal, aqueles recadinhos que a gente sempre dá aqui no início. O Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove às segundas-feiras esse estudo do livro Nosso Lar e logo em seguida a conversa fraterna. Então, se algum de vocês quiser passar pela conversa fraterna, quiser expor alguma situação e buscar um esclarecimento à luz da doutrina espírita, é só deixar o nome e o telefone lá no formuláriozinho que está no grupo, e logo assim que a gente terminar aqui, o pessoal que é responsável por essa atividade da conversa fraterna entra em contato com todos aqueles que deixaram o nome e o telefone lá no grupo, tá ok? E lembrando que também na sexta-feira nós temos a nossa reunião pública às 19h30 e convidamos todos a participarem e esperamos a participação de vocês, né, nesse horário também da sexta-feira às 19h30, ok? Outra questão, pessoal, o pessoal aqui de Araxá, né, a AME, né,
sempre promove, todos os anos promove, a AME é a Aliança Municipal Espírita, né? Promove a doação de cestas básicas para as famílias carentes aqui da nossa cidade no final do ano, né? E cada casa espírita, cada centro fica responsável por arrecadar uma determinada quantidade de alimentos, né? E nossa casa é uma casa pequena, nós estamos então dando apoio ao nosso centro irmão, que é o Centro Espírita Alta de Souza. E o Centro Espírita Alta de Souza ficou com a incumbência aí de arrecadar 800 quilos de arroz, 100 quilos de açúcar e 100 PETs de óleo, tá? Então, quem puder fazer alguma contribuição será muito bem-vinda, tá? Estamos precisando mais de arroz, tá? É um item aí que está bem caro, né? A gente sabe, mas quem puder contribuir, por favor, em qualquer um desses itens, mas prioritariamente o arroz. Se você puder contribuir, você pode direcionar a sua contribuição diretamente lá para o Alto de Souza, ou então entrar em contato com a gente, que nós vamos recolher a sua doação e encaminhar para lá. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso, nos nossos recadinhos. Então vamos dar início ao nosso estudo. Convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda espiritualidade amiga aqui presente, esses irmãos que sempre nos assistem nas nossas atividades dessa casa, sempre nos dão o apoio que necessitamos, esses irmãos que sempre nos fortalecem nas nossas intenções. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo os esclarecimentos através do estudo das mensagens que nos foram enviadas por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que possamos absorver esses conhecimentos e colocá-los em prática nas nossas vidas. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Então hoje nós estamos no capítulo 30. Lembrando que André Luiz, nos últimos capítulos, se encontra trabalhando em serviço ativo nas câmaras de retificação. E no capítulo 30 a gente ainda vai ter aqui algumas passagens, que aconteceram com ele, algumas experiências que ele teve nesses primeiros momentos de trabalho. Vejam bem quanto aprendizado André Luiz já obteve nesse seu primeiro dia de trabalho. Esse primeiro dia de trabalho dele, acredito que já valeu por muitas experiências que ele já teve, por muitos aprendizados. Então, capítulo 30, herança e eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então, esse espírito que lá chegou, a irmã Paulina, chegou às câmaras solicitando permissão para visitar o seu pai. E, no primeiro momento, o trabalhador que a recebeu achou melhor consultar a Narcisa
para antes de permitir, né, a entrada da Paulina, porque o pai dela se encontrava ainda em crises muito agudas, né? E a Narcisa autorizou de imediato, né, solicitando que fosse liberada a entrada dela, porque a Paulina está se dedicando a buscar reconciliar aqueles espíritos que fazem parte da sua família aqui no plano físico, né? Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, a questão maior aqui, né, entre esses espíritos era o ódio, né, que estava perturbando a todos eles. E nenhum deles cedia, né? Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Aqui, gente, é algo que todos nós, infelizmente, acabamos, né, por cometer essa falta, né, de julgar as pessoas pela aparência, né, como aconteceu aqui com André Luiz. A primeira impressão que ele teve, né, daquele espírito, ao ver aquele espírito. Mas ele procurou, né, mudar as suas vibrações, né, e observar além daquela aparência. Desapareceu a impressão de repugnância, aclareando-se os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao ministério do auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desespero. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então, se nós olharmos, né, ou nos colocarmos na posição das pessoas, né, como é que nós estaríamos naquela situação? Será que a gente estaria se apresentando de que forma? Como é que muitos de nós chegaram às casas espíritas que frequentamos? E hoje, muitas vezes, a gente observa aqueles que estão chegando e temos o julgamento, né? Então, vamos nos recordar como é que nós chegamos à casa espírita, né? Qual era a nossa situação? E vamos acolher aqueles que chegam, né, com as suas questões, com as suas dificuldades. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se uma fera humana enjaulada. Então aqui a gente tem uma ideia de como estava
esse espírito, né? O ódio era tanto, vibrava tão forte nele, né? Que a filha que chegou, ele não teve a mínima reação, né? Ao encontrar a filha, né? Não teve nenhum sentimento, nenhuma emoção ao revê-la. Apenas o ódio vibrava dentro dele. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouça-nos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nos lares terrestres, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Então, a Paulina, né, buscou através do diálogo, né, fraterno, com toda a paciência, todo o amor que ela tinha ali por aquele espírito, chamar a atenção dele para as verdades do espírito, né, da necessidade da evolução, do reequilíbrio, do entendimento entre os espíritos que foram chamados a viver juntos, reunidos em uma família, né? Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui desse leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Então, aqui um ponto muito interessante a gente observar, a questão do pensamento ligando, unindo os espíritos encarnados e desencarnados. O sentimento de ódio do pai da Paulina envolvia todos os seus familiares ainda encarnados. E esses, em desequilíbrio, retribuíam esse pensamento, envolvendo o pai desencarnado, né? Também com pensamentos desarmoniosos. Então, o que acontece? Isso cria um ciclo entre esses espíritos, né? Que estão mutuamente se atrapalhando, por assim dizer, se influenciando, né? Estão se obsediando uns aos outros, né?
Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Então, toda essa vibração, essa energia, né, de ódio, levou a mãe da Paulina, né, à loucura. Ela foi internada no hospício. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então, os filhos encarnados estavam em luta judicial pela herança do pai. Então, vocês imaginem essa família completamente desestruturada, desequilibrada. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósito de vingança. Aqui vemos em estado grave, na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então estava todo mundo brigando, todo mundo em desequilíbrio por causa desse dinheiro que foi deixado como herança, né? E todo mundo infeliz. Ou seja, esse dinheiro, essa herança não estava promovendo o desenvolvimento de ninguém, não estava promovendo a felicidade de ninguém, apenas o ódio, apenas o desequilíbrio. E a Paulina chama a atenção aqui do pai dela, de que se ele mudasse a sua forma de pensar, né, o que ia acontecer? Ele iria quebrar o ciclo, aquele ciclo de influência entre ele e os encarnados, né? Ou seja, seria uma oportunidade de se melhorar esse quadro todo. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo vivenciar acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósito de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o Senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. E como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando a vantagem financeira. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente
de longe em longe, a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Então a gente vê, pessoal, aqui a Paulina observando que um detalhe, antes mesmo do desencarne do pai, né, enquanto o pai ainda estava encarnado e trabalhando, ela já estava preocupada com a situação dos seus familiares, né? Ela já estava desencarnada e buscava levar para eles uma consciência sobre o que eles estavam fazendo, mas ela não teve êxito nisso, né? Então o que aconteceu? Aquele dinheiro reunido, né, amontoado ao longo dos anos, ele não foi bem utilizado, ele não foi bem direcionado, né? O que aconteceu foi que ele criou uma situação de muitas facilidades que não foram bem aproveitadas, que as pessoas não souberam aproveitar. Então, os irmãos da Paulina, né, as meninas, as irmãs, acabaram se envolvendo com duas pessoas, com dois rapazes que não queriam, que observaram ali uma situação, uma possibilidade de enriquecer facilmente, né, se casando com elas. Eram duas pessoas que não tinham muito interesse ali no esforço próprio, né, estavam visando aquela fortuna. E os filhos, né, um não quis saber de estudo, pensando que eu vou ficar rico mesmo, para que eu vou estudar, e o outro fez medicina, mas nunca se dedicou de fato ao trabalho, à medicina, né? Apenas de vez em quando fazia alguma coisa, mas não se dedicou àquilo, porque também tinha o pensamento de que iria receber uma grande fortuna, que ele não precisava trabalhar. Então o que a gente vê é esse quadro das pessoas que poderiam ter aproveitado, né, essas facilidades que o dinheiro trouxe a elas, no sentido de crescerem, de evoluírem, de levarem o desenvolvimento para outras pessoas, né, para ajudarem outras pessoas, mas ficaram ali egoisticamente, apenas pensando em si. E aí acabaram nessa situação de total desequilíbrio. Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo, a custo, as lágrimas. Daí a instantes, retiravam-me em companhia de ambas sob forte impressão. Então vocês observem que mesmo nos últimos instantes, né, antes do desencarne, né, o pai da Paulina, a preocupação dele ainda era o dinheiro, era regularizar, né, mudar algumas coisas no testamento, né? Então vocês observem como era a obsessão pelo dinheiro, né? A preocupação era apenas com os bens materiais, né? Nunca com as pessoas. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções,
acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Então aqui a gente precisa observar, aqui, gente, questão de equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio com tudo, né? Também nas questões relacionadas a dinheiro, nós precisamos ter equilíbrio para nós e para exemplificar também para os nossos filhos, né? Para ensinar. Então, o que a Narcisa disse aqui? Pais avarentos, ou seja, né, que não querem gastar, que é só juntar para si, possuem filhos esbanjadores. Então, são as duas polaridades, né? Os pais segurando só para si e tal, não pode gastar de jeito nenhum, ou seja, só querendo juntar, e os filhos na outra polaridade, simplesmente esbanjando aquele dinheiro que chega ali com facilidade para eles, né? Então a gente observa a questão do desequilíbrio já nessa situação. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar. Mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Então, o que foi que aconteceu? Esse ódio todo do pai pelo filho foi porque, quando ele estava doente, já ali nos seus últimos momentos, né, o filho aplicou nele então uma medicação, né, fez uma eutanásia nele, ou seja, acelerou o seu desencarne, a sua morte do corpo, a morte do corpo físico, né? E isso gerou naquele espírito um ódio muito grande, né? O filho queria o quê? Que aquele processo que ele já observava ser inevitável se acelerasse para que ele pudesse logo tomar posse do dinheiro, né? Da sua herança. Então ele praticou esse ato, mas gerou um grande ódio por parte do pai, né? E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Então, olha como é que fecha esse capítulo, gente. A Narcisa afirmando: Deus criou seres e céus, não criou o inferno, não criou sofrimento, não criou dor. Mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais, né? Então, aquelas imagens, né, gente, que às vezes a gente tem aí de demônios, né, do inferno e tal, são, na verdade, o que? Nós mesmos, né? Espíritos imperfeitos, criando, ou melhor, insistindo no mal, insistindo nas faltas e criando para nós mesmos a dor, o sofrimento, criando o nosso inferno, né? Então aqui a gente precisa refletir muito sobre isso, porque nós criamos as nossas dores são causadas por nós mesmos, são faltas nossas, é aquilo que eu faço de equivocado e que eu insisto em repetir muitas vezes, que cria para mim uma dificuldade, que cria para mim uma dor, né? Através da lei de causa e efeito.
Se eu causo algo, aquilo cria um efeito, né? Eu preciso ter a responsabilidade sobre aquilo. Então, quantos de nós, quantas coisas na nossa vida nós criamos, vamos lá, com as nossas mãozinhas, buscamos a dor e o sofrimento para nós, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, né? Através do egoísmo, enfim, né? Da inveja, do ciúme. São infernos que nós criamos, são dores, sofrimentos que nós criamos para nós. Ninguém foi lá e colocou aquilo para nós. Fomos nós com as nossas mãozinhas, fomos lá, buscamos e trazemos para nós. E aí o que a gente faz? A gente quer achar um culpado. A gente nunca assume a culpa, né? A gente não quer assumir que estamos errados, que somos nós os causadores. Nós queremos empurrar a culpa para alguém. Ah, foi por causa disso, porque fulano, porque Beltrano, essa situação, isso, aquilo e tal. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, gente, né? Sobre essa mensagem que a Narcisa deixou para nós aí no finalzinho desse capítulo, que eu acho que é extremamente importante. E vamos refletir também com relação ao que nós estamos trabalhando para conquistar e deixar de herança para os nossos filhos, né? A gente às vezes tem essa ilusão de que nós precisamos trabalhar como loucos para criarmos fortunas, para criarmos bens materiais, para deixarmos para os nossos filhos. E aí a gente se esquece de deixar para eles o que é realmente importante, né? Os valores morais, né? A retidão, o entendimento de quem eles são, né? Do motivo deles estarem aqui no plano físico. Então, isso é que é mais importante, muito mais importante do que dinheiro. Até porque, na maioria das vezes, grandes fortunas que são deixadas, que ficam de herança, elas, logo que são colocadas nas mãos dos herdeiros, essas heranças se desfazem, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E aí, muitas vezes, esses herdeiros, eles ficam sem dinheiro, né? E também não têm a estrutura íntima para recriarem a sua vida, para produzirem, para fazerem algo de bom por si. Então, a gente acaba criando o quê? Dor e sofrimento para nós e para os nossos entes queridos. Então, vamos refletir sobre isso. Tá bom, pessoal? Não estou dizendo aqui que nós não possamos trabalhar, conquistar os nossos bens. Sim, podemos e devemos, né? Mas com equilíbrio, entendendo que o que é mais importante é o que eu vou passar para os meus filhos, o que eu vou ensinar a eles, o que eu vou dedicar a eles, ou aquilo que eu vou criar de bens materiais para eles, né? Com essa ideia de deixar para eles. Tá bom? Então vamos refletir sobre isso, lembrando sempre, equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para tudo na nossa vida. Ok? Bom, pessoal, já passamos aqui um pouquinho do nosso horário. Gratidão a vocês pela presença. Os nossos recadinhos já foram dados no início. Então vamos só encerrar, tá bom? Então, convido vocês a mais uma vez fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer por mais essa noite que tivemos a oportunidade de estarmos reunidos, por mais essa noite em que recebemos tanta luz em nossas vidas e que possamos levar essa luz a todos os lugares, a todas as pessoas com quem nos encontrarmos por todos os dias dessa semana. Que a paz do Divino Mestre
vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, pessoal, gratidão pela presença de vocês. Tenham todos uma excepcional noite, uma excepcional semana. Esperamos vocês na sexta-feira, na nossa reunião pública, às 19h30. Tá ok? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.